Olá, meu nome é Fabiola. Eu vou apresentar a aula de hoje, que tem como tema a atuação do fisioterapeuta no atendimento do paciente com Covid-19 no ambiente hospitalar. Esta aula ela foi estruturada por mim, pela Karen e pela Maria Lina. O Covid-19 ele é uma doença infecciosa causada pelo vírus recentemente encontrado em dezembro de 2019 no país da China. Ele é conhecido como coronavírus. Ainda não está muito claro como que esse vírus, o coronavírus, ele infectou as pessoas na China. Porém, segundo os pesquisadores, ocorreu uma mutação em que o vírus presente no trato respiratório dos morcegos, eles tenham passado para os seres humanos. Aqui nesse slide, nós temos a linha do tempo, onde em 8 de dezembro de 2019 ocorreu o primeiro caso de pneumonia desconhecida em Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020 foi divulgado o código genético desse coronavírus na China. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde ela declara emergência internacional. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado. No dia 12 de março, houve a primeira vítima fatal do Covid-19 aqui no Brasil. No dia 8 de agosto de 2020, ocorreu um marco, onde 3 milhões de pessoas foram infectadas e 100 mil óbitos foram registrados pelo novo Covid-19. Essa imagem apresenta um alvéolo que está sendo contaminado pelo Covid-19. Ele está representando uma pneumonia viral. Então, a grande maioria dos contaminados pelo Covid, eles não apresentam sintomas ou se apresentam, eles correspondem a sintomas respiratórios bem leves, como por exemplo a tosse seca e a febre. No entanto, também existem indivíduos que eles apresentam a forma mais grave da doença, que é adquirindo falta de ar e pneumonia, A pneumonia causada pelo coronavírus, ele tem uma característica própria e peculiar. Diante dos estudos que já foram realizados, levantou-se uma hipótese de que sugere que o coronavírus ele atinge as células endoteliais de todo o nosso corpo, inclusive dos vasos capilares pulmonares. Como consequência disso, há uma lesão dos capilares que vai gerar um vazamento de fluidos para dentro dos alvéolos. Maior predisposição para poder desenvolver trombos e também uma resposta inflamatória sistêmica. No ano de 2020, foi proposta uma nova definição para diferentes tipos de fenótipos do COVID, sendo o fenótipo L relacionado aos pacientes que apresentam baixa elastância e, consequentemente, uma alta complacência, baixo potencial de relação ventilação-perfusão, perda da vasoconstrição, hipóxia por uma vasoplegia, baixo potencial de recrutabilidade e eles também possuem uma boa resposta a PIPs mais baixas. Já o fenótipo H, ele tem alta elastância e, consequentemente, baixa complacência, alto potencial de recrutabilidade e as respostas a PIP, elas serão mais altas. Então, esses pacientes, eles apresentam colapso pulmonar e edema, sendo similares ao pulmão que tem síndrome do desconforto respiratório agudo. Sendo assim, foi proposto recentemente uma nova classificação das áreas de lesão, sendo o fenótipo 1 uma apresentação pulmonar com múltiplas áreas de vidro fosco, como está representado nessa primeira imagem, fenótipo 2, muitas áreas de atelectasia e fenótipo 3, a apresentação pulmonar similar à SARA. O vírus ele tem diferentes formas de se apresentar. Sendo assim, o tratamento ele vai ter diferentes formas também, vai ser bem diversificado de acordo com a necessidade de cada paciente, Agora eu vou falar sobre oxigenoterapia. Devido aos riscos de aerosolização,
As alternativas para realizar a suplementação de O2 nos pacientes que estejam ou com suspeita ou com confirmação do Covid-19, elas são limitadas ao uso de catéter nasal de O2, máscara com reservatório não reinalante e catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, ele deve ser de 6 litros por minuto, para manter uma saturação maior que 93% e uma frequência respiratória menor que 24 IRPM. As máscaras com reservatórios, elas são recomendadas e não é recomendado o uso de máscara de Venturi e micronebulização ou macronebulização pelo risco de formação de aerosóis e disseminação viral. Com relação à intubação orotraqueal, deve-se realizar a pré-oxigenação com uma máscara com reservatório de oxigênio com o menor fluxo de ar possível para poder manter a oxigenação efetiva. Então, deve-se evitar uma ventilação assistida com dispositivo de bolsa válvula-máscara, o AMBU, ou o uso de dispositivos supraglóticos, pelo potencial de aerosolização, e contaminação dos profissionais. Então, a indicação para intubação é saturação menor que 93% e ou frequência respiratória maior que 24 IRPM, com oxigênio de maior ou igual a 6 litros por minuto. A ventilação mecânica não invasiva, ela deve ser evitada. Então, a aplicação inadequada da VNI, ela pode causar um atraso na intubação, o que está diretamente associado ao aumento da mortalidade. Então, o uso da VNI e do CPAP, ele está contraindicado pela Organização Mundial de Saúde e devido à aerosolização e à eliminação das gotículas com potencial da contaminação dos profissionais que estão envolvidos no atendimento do paciente. O vírus, ele tem diferentes formas de se apresentar. Sendo assim, o tratamento ele vai ter diferentes formas também, vai ser bem diversificado de acordo com a necessidade de cada paciente, Agora eu vou falar sobre oxigenoterapia. Devido aos riscos de aerosolização, as alternativas para realizar a suplementação de O2 nos pacientes que estejam ou com suspeita ou com confirmação do Covid-19, elas são limitadas ao uso de catéter nasal de O2, máscara com reservatório não reinalante e catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, ele deve ser de 6 litros por minuto, para manter uma saturação maior que 93% e uma frequência respiratória menor que 24 IRPM. As máscaras com reservatórios, elas são recomendadas e não é recomendado o uso de máscara de Venturi e micronebulização ou macronebulização pelo risco de formação de aerosóis e disseminação viral. Com relação à intubação orotraqueal, deve-se realizar a pré-oxigenação com uma máscara com reservatório de oxigênio com o menor fluxo de ar possível para poder manter a oxigenação efetiva. Então, deve-se evitar uma ventilação assistida com dispositivo de bolsa válvula-máscara, o AMBU, ou o uso de dispositivos supraglóticos, pelo potencial de aerosolização, e contaminação dos profissionais. Então, a indicação para intubação é saturação menor que 93% e ou frequência respiratória maior que 24 IRPM, com oxigênio de maior ou igual a 6 litros por minuto. A ventilação mecânica não invasiva, ela deve ser evitada. Então, a aplicação inadequada da VNI, ela pode causar um atraso na intubação, o que está diretamente associado ao aumento da mortalidade. Então, o uso da VNI e do CPAP, ele está contraindicado pela Organização Mundial de Saúde e
devido, né, à aerosolização e à eliminação das gotículas com potencial da contaminação dos profissionais que estão envolvidos no atendimento do paciente. A ventilação mecânica, ela deve ser realizada no modo VCV ou PCV, com volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito ou inferior, se possível. O drive pressure, ele deve ser menor que 15 centímetros de água e uma elevação dos níveis de PIP de forma a reduzir os níveis de drive pressure, onde a PA de O2 é maior ou igual a 60 milímetros de Hg, com FI de O2 de menor ou igual a 60%. Então, a ventilação mecânica é indicada para pacientes que evoluírem com uma necessidade de O2 nasal maior que 5 litros por minuto, para manter uma saturação maior que 93%, ou os que apresentam uma frequência respiratória maior que 28 incursões respiratórias por minuto, ou retenção de CO2, onde a PaCO2 ela é maior que 50 milímetros de Hg ou com pH menor que 7,25. Com relação ao uso de filtros, né, algumas medidas elas devem ser adotadas para poder evitar o contágio da equipe de saúde, como, por exemplo, o uso dos filtros. Então, o umidificador ele deve ser utilizado entre o tubo endotraqueal e o circuito. A barreira deve ser utilizada entre o circuito e o ventilador no ramo expiratório. E o HMEF, na eficácia de filtração maior que 99,9%, ele pode ser utilizado ao invés do umidificador e da barreira. A posição prona ela está indicada para os pacientes com relação de PA de O2 e FI de O2 menor que 150 mm de Hg, devendo ser realizado por uma equipe multiprofissional devidamente treinada para isso. E o paciente deve ser mantido por no mínimo 16 horas nessa posição prona. Caso o paciente ele apresente uma resposta satisfatória, deve-se aumentar de 10 mm de Hg na PA de O2 ou 20 mm de Hg na relação PA de O2 FI de O2. Então, serão considerados como critérios de interrupção do posicionamento prono quando houver uma redução de 20% na relação de PA de O2 e FI de O2 após 2 tentativas consecutivas de pronação. Os objetivos da posição prona é aumentar a oxigenação, melhorar a relação VQ, reduzir a pressão superimposta, reduzir o estresse e o strain, reduzindo o biotrauma e o atelectotrauma e reduzir a mortalidade. Os equipamentos de proteção individual, eles devem ser utilizados. A máscara cirúrgica, ela deve ser utilizada apenas em indivíduos com suspeitas ou confirmação de Covid-19, bem como os profissionais que estejam em contato com estes. A máscara N95, ela deve ser utilizada em locais em que existe geração de aerosóis em indivíduos com suspeita ou diagnóstico com Covid-19, como também no auxílio de intubação, VNI e aspiração. O gorro, o avental, o óculos de proteção, o protetor facial e luvas de procedimento, eles devem ser utilizados pelos profissionais que estiverem em contato com o paciente. Essas são as nossas referências e muito obrigada!